Olá pessoal, meu nome é Paulo Bruno, eu faço parte do Portal do Consórcio e vou estar fazendo uma série de vídeos para ajudar vocês a adquirir um determinado bem com essa modalidade de compra, certo? Então a gente vai estar aqui dando dicas e informações importantes para você adquirir um consórcio de uma forma planejada, de uma forma correta, certo? Primeiro eu vou estar explicando como que funciona um consórcio. Fiz aqui um exemplo bem básico, tá? Peguei aqui 3 pessoas que estão querendo comprar 3 bens. Eu coloquei aqui como exemplo 3 notebooks. Estou dando só um exemplo, certo? Então vamos dizer que cada notebook custa em média R$900, certo? Então, vamos dizer que essas 3 pessoas não têm o valor integral do notebook. Elas só têm R$300. E aí no próximo mês 300 e no outro 300. Então se eles forem esperar para comprar esse determinado notebook à vista, todos os 3 só vão comprar no terceiro mês. E se tiverem aquele compromisso, se tiverem a responsabilidade de poupar os R$300 mensais, certo? Se eles juntarem e fizerem um tipo de consórcio entre eles, eles vão ter como adquirir esse determinado bem, um por mês. Então cada um, independente deles, vai estar recebendo um bem desse por mês, vai estar recebendo um notebook desse mensalmente, certo? Então assim, é mais ou menos isso, é mais ou menos essa a estratégia do consórcio. É um grupo de pessoas que se unem para comprar um determinado bem, certo? E nisso há 3 formas de contemplação. Uma delas é por sorteio. Então, quando você compra de fato um consórcio, principalmente com a gente da Rodobens, você já recebe lá uma senha e um usuário para você acompanhar esses sorteios. E recebe também o número, a gente chama de pedra, certo? Esse número, você tem condições de ver virtualmente os sorteios e acompanhar se você foi contemplado ou não. Outra forma é por lance livre. Lance livre, vamos dizer assim, é quando você oferta um sinal, você dá uma entrada para ter aquele bem, certo? Então vamos dizer que são 600 pessoas no grupo, então vai ser 5 contemplações por mês, vamos dar um exemplo. Dessas 5, uma é por sorteio, 2 é por lance livre e 2 é por lance fixo. As 2 do lance livre são 2 pessoas que ofertaram o maior lance, e a maior porcentagem das parcelas. Então se eu tenho 100 parcelas para pagar, eu ofertei 40 parcelas, então 40%, e o segundo ofertou 38%, 38 parcelas. Então é mais ou menos isso que funciona o lance livre. E o lance fixo é uma modalidade que a Rodobens utiliza, que é 30% do valor das parcelas vincendas. Então, se são 100 parcelas, você vai estar ofertando ali 30%. Só que não é só eu que vou estar ofertando. Eu e mais 5 pessoas. E dessas 5 vão ter dois notebooks, vamos dizer assim, 2 carros, 2 imóveis, que vão ser sorteados para aquelas 2 pessoas, para 2 daquele grupo de 5. Então você tem uma chance maior. Você continua participando do sorteio e ainda tem a chance de ser contemplado pelo lance fixo, certo? Vou até dar um exemplo. Por exemplo, o consórcio é ideal para pessoas que querem se planejar, querem se programar, certo? Não tem tanta pressa para comprar aquele determinado bem, tá? E querem fazer de fato investimento. Então é uma boa modalidade de compra, sim, tá? Vamos falar agora em relação a prazos. O imóvel, por exemplo, é até 180 meses, mas também a partir de 60. Automóvel, motocicleta, de 12 até 72. Então vai depender de quanto que você quer pagar de parcela. Se você quer pagar uma parcela menor, então você aumenta o prazo. Se você quer pagar uma parcela maior e ter um compromisso no período menor, você diminui esse prazo. Então a gente tem várias modalidades. Você tem como a gente fazer essa escolha, se você já tiver o bem em mente, o que é que você quer comprar, certo? Taxa de administração. Voltando àquele exemplo inicialmente, a taxa de administração é para organizar o grupo, certo? Então vamos dizer que tem aquelas 3 pessoas que estão comprando aquele determinado bem. Só que quem é que vai estar organizando? Quem é que vai entregar esse bem para a pessoa? Na verdade, essa carta de crédito. Quem vai estar cobrando? Quem vai estar fazendo o sorteio? Entendeu? Então a gente tem essa taxa de administração que vai estar incluso tudo isso e você tem direito de usufruir de todos os benefícios que a administradora tem a lhe oferecer, certo? Por exemplo, a taxa de administração do imóvel hoje é de 12,5% a 26%, certo? Então, assim, se você for comparar com financiamento, vou dar um exemplo bem básico. Um exemplo de um financiamento imobiliário com a Caixa hoje, que é o banco que tem, de certa forma, a menor taxa. Só que ainda assim, você paga uma taxa em média de 10 a 11% ao ano. Tá? Uma coisa que você ia estar pagando de 12,5% a 26% geral. Se você colocar esses 11% aí em 360, 420 meses, você vai fazer uma conta e vai ver que o imóvel que você comprou por 300 vai sair por quase 1 milhão, 700, 800 mil. Entendeu? Então assim, com o consórcio você tem essa possibilidade de comprar o mesmo bem de uma forma bem menor, de um valor bem mais prático, certo? Sem entrada e fica bem mais tranquilo. Seguro prestamista. Seguro prestamista é praticamente obrigatório em todos os consórcios,
certo? E é um benefício que o cliente tem. Então, dependendo da situação do cliente, se ele está desempregado ou que até a morte, eu teve invalidez permanente ou temporária, você tem como quitar as parcelas vincendas. Então, eu vou dar até uma dica que, pelo menos com a Roda Bens, a gente funciona bastante. Dependendo do cliente, dependendo da saúde financeira do cliente, dos pagamentos que ele tem com o consórcio da Roda Bens, a gente tem como postergar, deixar para depois até 10% das parcelas. Então, se são 100 parcelas, ele tem como deixar 10 parcelas para pagar depois. Não em sequência, mas você tem, por exemplo, esse mês estou super apertado e não vou ter condições de ficar com uma parcela, pagar essa parcela. Você, na verdade, não vai estar devendo aquela parcela. A gente tem como deixar aquela parcela para contemplação, né? Então, você paga na contemplação ou você diminui do crédito. Você tem como abater ali do crédito, certo? Então, é um benefício para os clientes da Roda Bens que a gente tem, para quem realmente tem aquele medo de desemprego, de estar apertado e não conseguir juntar para pagar de fato aquela parcela mensal, certo? Vantagens. Quais são as principais vantagens de você comprar um consórcio? Um é a programação da compra. Quantas vezes você já se programou para comprar um determinado automóvel ou comprar um imóvel, que comprar aquele imóvel à vista, e você não tem aquela linearidade mensalmente de estar juntando para comprar um determinado veículo, certo? Então você tem como programar essa compra no futuro, certo? Trocar o veículo, reformar o imóvel, comprar outro imóvel, certo? Você tem essa possibilidade. É também uma poupança forçada, tá? Então você tem aquele compromisso mensal por mês, então ajuda você a ter esse equilíbrio, essa responsabilidade financeira. Outra coisa, você pode comprar o bem com parcelamento integral, às vezes até sem entrada. Então, se você entrar somente na modalidade do sorteio, você tem como estar poupando mensalmente e vai estar comprando esse bem sem uma entrada, sem dar um certo lance. Além disso, você também tem um poder de barganha, porque quando você está com a carta de crédito contemplada, você sabe que comprar um imóvel, comprar um automóvel à vista é muito diferente de você comprar um imóvel financiado, certo? Você vai parcelar em várias vezes. Então, assim, você tem um poder de dar desconto, de conseguir alguns opcionais, no caso de veículo, tapete, sensor de ré, câmera de ré, banco em couro, coisa que se fosse financiamento você não ia ter, tá? Outra, é uma oportunidade de formar patrimônio. Hoje a gente tem imóvel, você pode comprar uma carta de crédito de imóvel com R$550 por mês. Então, R$550 por mês, às vezes você gasta, não sabe nem com o que. E você pode estar investindo, você pode estar aumentando o seu patrimônio, comprando outro imóvel, reformando o imóvel de praia que você já tem, reformando o seu imóvel, certo? Fazendo melhorias, entendeu? E tanto isso com imóvel quanto automóvel, motocicleta, o que for. E outra, você tem uma utilização flexível do crédito. Vamos dizer que hoje eu comprei uma carta de crédito para um HB20, só que o HB20 acabou de lançar um novo modelo. E daqui a 12 meses, que é o período que eu estou realmente com a carta de crédito podendo utilizar, lançou um novo Gol. E aí o novo Gol, devido a uma série de opcionais, vamos dizer assim, eu preferi o novo Gol. Só que minha carta de crédito está vinculada ao HB20. Como o valor da carta de crédito é bem parecido, certo? Você tem como migrar, você pode comprar esse outro veículo, mesmo estando vinculado ao nome de um veículo diferente, certo? Então você tem essa possibilidade de crédito. Da mesma forma que você está comprando um imóvel, e aí você não quer comprar outro imóvel, você quer reformar o seu, você quer quitar um financiamento seu. Então você tem essa possibilidade de compra, você tem como utilizar esse crédito para essa finalidade, certo? E aqui vai algumas dicas, tá? Antes de você comprar de fato um consórcio, é importante você conhecer a administradora, você ter boas referências, certo? Hoje eu vou falar ainda mais um pouquinho da Roda Bens, mas é uma das 100 maiores empresas do país, um dos 100 maiores grupos empresariais do país, então tem já um certo know-how no mercado. Você tem também que ver com o seu vendedor se as chances de contemplação são reais, se o que ele está te prometendo, se o que ele está ofertando para você é real. Então, se você está entrando no grupo 1620, procura ver nas últimas 3 assembleias quais foram os lances que foram contemplados, se foi 40%, se foi 50%, se foi 100%, certo? Então, assim, você precisa ter essa noção, saber se realmente o que você está entrando é o que está sendo oferecido, certo? Outra coisa, você tem que... é uma análise que você tem que fazer em si só, tá? Essa parcela que você vai estar pagando mensalmente, eu consigo de fato honrar. E aí depois não dá uma série de confusões, você tem que desistir do consórcio, e aí é uma dor de cabeça que a gente não quer realmente passar para você. É uma coisa que a gente evita fazer. A gente aqui, de fato, é consultor, a gente não é vendedor. Então, assim, a gente procura sentar com o cliente, fazer diversas contas, tá? Para ele fazer, de fato, um bom negócio. E outra coisa, procure boas referências do vendedor. Então, se você tem... procure ver se ele tem alguns clientes já que foram satisfeitos. Inclusive, converse com esses clientes, certo? Porque eles podem te dar algumas dicas, tá? E é importante na hora de você
adquirir um bem, na hora de você fazer um investimento desse, certo? O Portal do Consórcio, só finalizando o vídeo, é uma empresa que a gente trabalhava com outro nome, tá? E desde 2011 nós já somos representantes da Rodobens, tá? Então a gente já tem uma certa experiência com essa parte de consórcio, com a parte de imóvel, tá? Para agregar valor e você fazer, de fato vocês fazerem um melhor negócio. E a Rodobens é uma empresa que tem mais de 50 anos no mercado, certo? É uma das 100 maiores empresas do país, é uma das melhores empresas no ranking das administradoras de consórcio, que é feito pelo Banco Central do país, é uma das Banco Central do Brasil. É uma das melhores empresas para você de fato comprar, ela tem uma idoneidade, né? Você não precisa desconfiar, a gente sempre procura trazer o melhor para o cliente, certo? Então assim, em relação à Rodobens você não vai ter problema. Tá? E outra coisa, aqui eu vou deixar meus contatos, inclusive tem um site, nosso site é o www.portaldoconsórcio.com. Lá você pode entrar no site e comprar direto o seu imóvel, comprar direto o seu automóvel ou moto pelo site, certo? Você vai pagar um boleto, já vai ter todo o acesso ali pelo site, não tem burocracia nenhuma. Tem aqui também os meus contatos, certo? Eu vou ficar super à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida, certo? De consórcio, independente se for da Rodobens ou não, eu vou estar aqui para ajudar vocês a adquirir esse bem. Tá? E tem o Facebook da empresa, certo? Que você pode acompanhar várias dicas e novidades, né? Que eu estou sempre postando algumas coisas lá, então se você puder acompanhar, vai ser um prazer, tá? Eu fico por aqui e acompanhe nosso canal, que nos próximos dias eu vou estar postando outros vídeos relacionados a diversas dicas e a diversas dúvidas que vocês poderão ter. Se tiver qualquer dúvida, pode até colocar aqui embaixo na descrição, que eu também vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço!